Você já viu marcado em um equipamento a palavra True RMS ou no multímetro, no alicate no perímetro? E aí você olha em outro, não tem nada marcado. Será que é alguma medição específica? Primeiro vamos entender o que é o tal do RMS, que é uma sigla em inglês que significa Root Mean Square, que nada mais é do que a raiz quadrada média. E aí todo instrumento de medição, multímetro ou alicate no perímetro, utiliza o formato RMS para conseguir medir todos eles. Mesmo os que não tem nada marcado, essa é a forma que eles fazem as medições, é em RMS, que nada mais é do que a leitura do valor eficaz. Muito melhor isso. Quando a gente olha numa onda senoidal, a gente vê os picos máximos que alcançou em cada sentido durante um ciclo. Isso vale tanto para uma onda senoidal de corrente quanto para uma onda senoidal de tensão. Pegando exemplo de tensão, quando eu meço com o equipamento a rede e deu lá 127 volts, isso não significa que o comprimento da minha onda, que é o que eu conseguiria obter exatamente com o osciloscópio, é 127 volts. Não, na verdade o que eu estou lendo é o chamado valor eficaz. Quando você olha aqui a onda senoidal, essa parte que aparece pintada é a parte onde realmente tem energia que vai ser dissipada, vai ser convertida em alguma coisa. Já o restante não está em branco aqui, não tem nada, não tem energia nenhuma. Então, para mim conseguir saber qual que é o valor eficaz daquilo que eu estou realmente medindo, o que o multímetro que utiliza o formato RMS ele faz é o que? Ele pega essa onda senoidal, ele vai retificar e vai converter como se fosse uma corrente contínua. Dessa forma, essa tensão que você mediu de 127 volts alternado, ele ligado, por exemplo, em um resistor, ele tem tanta eficácia como se esse mesmo resistor estivesse ligado em uma tensão de 127 volts em corrente contínua. Porque se você for medir a onda senoidal, que é a raiz quadrada, isso significa que o pico de tensão em 127 volts, na verdade, é 179 volts, no qual se eu dividir pela raiz quadrada de 2, eu encontro 127 volts. Ou seja, se eu for olhar no osciloscópio, o que eu vou ver, na verdade, vai ser 179 volts de pico e não 127. 127 volts é um valor eficaz, uma média ali daquela subida e descida, o quanto realmente vai sendo convertido em alguma energia. Isso vale tanto para tensão quanto para corrente. Agora, e esse tal de True RMS? O que é esse True aí na frente? True em inglês quer dizer verdadeiro, ou seja, qual que é o RMS verdadeiro do que eu tô lendo. Isso quer dizer que tem RMS falso? Mais ou menos, tá? Em algumas situações onde a gente tem excessos de ruídos em uma rede, por exemplo, uma rede onde eu tenho muitas harmônicas, que são ruídos causados por inversores de frequências, fontes chaveadas e alguns outros equipamentos, a onda não vai mais passar a ser senoidal, ela vai ficar mais ou menos nesse formato. E aí, um equipamento que ele é apenas RMS, que ele não é True RMS, ele não vai conseguir fazer essa leitura desses ruídos, dessa distorção da onda. E aí o valor eficaz realmente que ele vai estar medindo não é o valor eficaz real. Que, por exemplo, nas medições de corrente, que eu considero mais crítico, em algumas situações onde eu tenho muita harmônica, um equipamento que não é True RMS, ele pode medir mais ou menos entre 30% até 40% a menos do que a corrente real. Já imagina que isso vai dar um baita problema ali no circuito, principalmente uma medição para dimensionar um cabo, por exemplo. Já o equipamento que ele é True RMS, ele consegue pegar essa onda toda distorcida ali, converter e calcular exatamente qual que é o valor eficaz dessa onda com todas essas distorções. Agora, por que então que não fabricam todos os equipamentos True RMS? Qual que é o sentido de ter equipamento que não é True RMS? A resposta é simples: preço. Afinal de contas, para ter tecnologia, para que ele consiga fazer essa leitura True RMS, vai ser um pouco mais tecnológico, né? Vai ter um pouco mais de complexidade aqui. Vai ser mais caro o equipamento. Em algumas situações, para quem, por exemplo, trabalha apenas com instalações elétricas prediais, onde eu vou fazer medição lá do padrão de entrada, vou ler a medição lá da geladeira, do circuito de chuveiro, não tem a mínima importância de ele ser True RMS, porque eu não tenho distorções na rede. Então, equipamento simples consegue fazer a leitura tranquilamente. Consequentemente, ele vai ser mais barato. Ele sendo mais barato, todo mundo vai ter um desse, e aí você vai claramente economizar dinheiro em equipamento. E aí você gasta o que sobrou com ferramentas. Então essa é a lógica de ter equipamentos hoje que são True RMS e alguns que não são True RMS. Lembrando que isso vale tanto para medições de tensão, os multímetros,
quanto para medições de corrente com os alicates amperímetros. E aí, você sabia dessa diferença entre o RMS para o RMS? Aprendeu agora? Ficou na dúvida ainda? Quer saber mais? Então não esquece de comentar aqui. E lembrando que temos curso de eletricista e instalador para você se tornar um profissional completo nessa área, aprendendo tudo isso e muito mais. O link está aqui embaixo travado no primeiro comentário. E não esquece de se inscrever aqui no canal e eu te aguardo no próximo vídeo.